Olá, um abraço a todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Lawcast, uma iniciativa da nossa EBRAD, em parceria com o nosso ecossistema Anima. Recebendo hoje aqui o nosso querido amigo e professor Paulo Henrique Lucon. Lucon, que honra tê-lo aqui conosco, meu caro. Caro João, a honra é toda minha participar desse evento da EBRAD, importantíssimo na divulgação do conhecimento, tudo para possibilitar um aprimoramento dos profissionais da área jurídica. Lucon, que, puxa vida, além de todo esse currículo extenso que vai ficar aqui no nosso card, não é? É patrono aqui da EBRAD, dos nossos cursos de pós-graduação em processo civil, em arbitragem. Não é isso, Lucon? É isso, e também mediação, não é? Agora, em breve, teremos aí o curso de processo civil, que já é um clássico aqui da EBRAD, e teremos aí módulos específicos de arbitragem e mediação. E aguardem que nós estamos aqui tendo umas ideias incríveis que ao longo aqui do nosso debate nós vamos conversando com vocês. Lucon, me fala um pouquinho quais são as novidades aí do processo civil. Olha, o processo civil está sempre em constante evolução. Há aquela chamada marcha processual, e eu brinco que a marcha não é só no processo, né? Não é só caminhar adiante, mas uma evolução muito grande do processo civil nos últimos anos. Temos o Código de Processo Civil de 2015, quando ele foi elaborado não se cogitava da inteligência artificial, já se tratava do processo eletrônico, mas hoje, 7 anos, 8 anos, 9 anos depois do código, nós temos tido uma evolução sensível na área de tecnologia no processo civil. E aí o profissional hoje do direito tem que se especializar não só nas áreas jurídicas, mas também na área de tecnologia, tem que saber conhecer bem como é que as coisas funcionam em primeiro grau, nos tribunais locais da federação, sejam eles federais ou de justiça, e nos tribunais superiores. É uma coisa que tem sido muito discutida, né, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, e também dos tribunais estaduais e regionais, né, é o uso da inteligência artificial, né, Lucon, como apoio dos magistrados para a decisão dos processos, selecionando doutrina, jurisprudência e tal. Você tem alguma novidade a respeito desse assunto? Tem, as novidades são grandes nessa área, não no início se cogitou aí de programas específicos, não é? No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há o programa Victor, em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, que dá nome à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, e esse programa diz respeito à análise dos temas em relação à repercussão geral, porque tem que, no recurso extraordinário, demonstrar essa transcendência necessária da questão constitucional levada ao Supremo Tribunal Federal. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 2 programas importantes desenvolvidos, que tem o nome de Atos, em homenagem ao saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro, não é? Que é o jurista, né, falecido e querido amigo, né, o ministro Atos Guzmão, o gaúcho, não é? Juiz de carreira, um dos maiores processualistas que o Brasil já teve, né? Olha, ele interessadíssimo, um dos responsáveis pela evolução do processo civil nos últimos anos no país, e essa homenagem ao ministro Atos é mais do que merecida, dando o seu nome a esse programa de inteligência artificial que diz respeito ao mérito dos próprios recursos especiais. E há também um outro programa que se chama Sócrates, para a análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos especiais dirigidos, evidentemente, ao Superior Tribunal de Justiça. Mas a novidade passa pelo Supremo Tribunal Federal, né? Recentemente, ouvindo o ministro Barroso, essa semana, ele dizendo que tinha chamado as principais companhias aí de novas tecnologias para desenvolver um programa que elaborasse uma minuta de decisão, e aí caminharíamos para aquela ideia do juiz robô, e mais evidentemente, depois de minutado, isso passaria pela análise humana, mas de todo modo já seria feita uma
uma cuidade, uma verificação Seria uma do tema, ferramenta de seria uma apoio, ferramenta né? de E não uma apoio. ferramenta decisória, não é? Exato, exato. Uma ferramenta de apoio para, de acordo com o tema veiculado no recurso extraordinário, poder se produzir uma minuta de decisão, já relacionando os temas mais relevantes, já apresentando uma fundamentação adequada e pertinente ao caso concreto, mas sempre com esse cuidado de se verificar depois pelo ser humano a própria minuta produzida. Isso vai, evidentemente, causar um avanço do judiciário, e creio que isso vem acontecer também nos outros tribunais da federação, mas é importante também falar, não é, do uso da inteligência artificial a favor também dos advogados, não é? Hoje já se fala aí de programas de inteligência artificial que auxiliarão o advogado na produção das suas peças processuais. E aí eu acho que nós temos que pensar do ponto de vista do prestador do serviço, que é o juiz que está produzindo a decisão, e do ponto de vista também da tutela do jurisdicionado com, digamos, a produção de sistemas de inteligência artificial que acabem por auxiliar os advogados na produção das suas petições, que daí, no fundo, as petições melhorarão de qualidade, os advogados conseguirão colocar melhor as suas, vocalizar, digamos, do ponto de vista evidentemente escrito aí, as suas pretensões. Isso eu acho que acabará dando um tremendo de um boom, não é? No acesso à justiça. Ou seja, os pressupostos de admissibilidade, né, os requisitos ali essenciais à constituição válida do processo, enfim, todos esses temas poderão ser objeto aí dos algoritmos, né, que vão ajudar a selecionar, com certeza, doutrina, jurisprudência, o cotejo acerca de divergência, não é isso? A gente já vive essa tendência forte. Quando nós começamos há anos atrás, a gente começava... Pouco tempo atrás, né, Lucão? Nós jovens não se cogitava, evidentemente, de inteligência artificial, nem... Eu sou da época ainda do papel com carbono. Processo eletrônico. Mas hoje a gente já vê uma mudança de paradigma, não é? Porque antes você começava estudando doutrina, não é? Os livros de doutrina, e depois partia para a jurisprudência. Nossa revista dos tribunais, com aquelas coleções que ainda... Tinha que analisar volume a volume, né, João? Uma coisa assim... Elas ali ainda estão ornando, né, as nossas estantes, as nossas prateleiras, né? Mas hoje em dia elas são realmente, infelizmente, né, mais peça de decoração, porque hoje os softwares de busca de processo, né, de conteúdo, de jurisprudência, então, a forma de cotejo dos paradigmas e tal, realmente insubstituível, né? Mas mudou, né? Mudou o foco, porque hoje o profissional do direito precisa ser um bom, digamos, buscador, não é? Isso, ele tem que saber... dar o argumento correto. O que ele vai procurar, qual é o tema que ele vai procurar. E para isso, evidentemente, precisa ter estudo. Você precisa conhecer minimamente os institutos jurídicos, o que pode estar correlacionado com o instituto ou não, para poder fazer a busca. E a busca vai te trazer aqueles elementos, tanto da jurisprudência quanto doutrinários. E esse ponto que o Lucon está colocando, pessoal, ele é muito importante, inclusive porque você que está aí nos assistindo, né, se pergunta muito, qual o futuro da profissão, do profissional do direito? Isso tem sido extremamente debatido. Olha, pessoal, não é que a máquina vai substituir o homem. Ela vai substituir aquelas tarefas preditivas e repetitivas, não é? Mas o grande profissional, aquele que entende do direito e que vai usar a tecnologia como ferramenta, um contrato intrincado, uma relação processual complexa, não é? Os softwares e os algoritmos vão ajudar naquelas situações que são, vamos dizer assim, repetitivas, que são preditivas, não é? Exatamente. E possibilitar ao profissional que se dedica, estuda, saber procurar exatamente aquilo que interessa, não é? Saber, por exemplo, num recurso especial, o que o seu caso se diferencia de um enunciado de súmula ou de um enunciado num recurso especial repetitivo,
ou saber manejar, se é o caso de se superar, analisar, por exemplo, os acórdãos, o acórdão que deu ensejo à produção de uma súmula enunciado, pouca gente faz isso, não é? E hoje a gente tem que olhar uma súmula e não simplesmente examinar a súmula como se fosse verdade absoluta, examinar os julgados que construíram aquela súmula, para saber se a sua discussão foi abarcada naqueles julgados. E aí mostrar a distinção, ou mostrar que um determinado entendimento merece ser superado, ou até mesmo completado. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, num determinado enunciado, num recurso especial, acabou por complementar uma determinada ideia que, na origem, não tinha sido cogitada pelo tribunal quando produziu aquele enunciado. Então, aqui vai valer aquela ideia de realmente estudar o caso concreto e se debruçar nas peculiaridades e naquilo que se diferencia do julgado, não é? E aí, evidentemente, que os tribunais superiores têm que estar sensíveis a essa argumentação, colocando em destaque esses pontos diferentes. Então, aí entra essa ideia de o advogado saber colocar os fundamentos de forma clara, precisa, mostrando o que é diferenciado, e não simplesmente fazer um recorte e cola que é indesejável. Assim como nós não gostamos, quando analisamos uma decisão que simplesmente não analisou os nossos argumentos e colocou um repertório de jurisprudência, o advogado também tem que tomar esse cuidado ao elaborar seus articulados, seus arrazoados, colocando exatamente a pertinência e no que aquele ponto é essencial para a sua argumentação. Acho que muda um pouco o enfoque, mas o buscador tem que saber aquilo que ele quer buscar. O sujeito que está na prospecção das informações, ele tem que ter o conhecimento. É apenas uma ferramenta para a construção do recurso. Para depurar. E não, vamos dizer assim, a intelecção, né, daquele tema que está subjacente. E eu acho também, João, falando aqui de novas tecnologias, eu também acho que haverá uma explosão de litigância. Né? E aí é preciso distinguir a litigância de massa, a litigância repetitiva, que é algo natural, lícito, porque é uma decorrência das relações de massa, das sociedades de massa. Assim, tem muita gente que repudia muito o alto grau de litigiosidade, né? Eu diria que é um exercício da cidadania, né, Lucon? Com certeza. Eu acho que o judiciário ele exerce esse papel tão importante, não é, que é prestar jurisdição, né? Que é resolver os conflitos, né? E a gente não pode só porque determinado conflito é de uma natureza mais simples, de uma natureza, afeta uma população mais pobre, ou uma população mais carente do ponto de vista socioeconômico, desdenhar, não é? Parece apenas que os grandes casos, né, ligados a empresas de grande porte, ou que envolvem grandes massas, é que deveriam, né, ter a atenção do Poder Judiciário. E eu acho que é nesse ponto que a tecnologia vai ajudar, não é? Com certeza. Veja, a gente viu o judiciário antes da Constituição de 88 como algo hermético, fechado e acessível para poucos. Hoje, esse cenário mudou. Eu queria pontuar, eu estava falando da litigância de massa, litigância repetitiva, que é algo legítimo e que entra na parte de tecnologia, na tutela do consumidor, na tutela do cidadão, no exercício da cidadania, que difere da litigância predatória, que é um fenômeno que atinge também demandas despropositadas e que realmente são completamente desconexas com a realidade, e essas precisam ser coibidas. E também que a litigância predatória não é um fenômeno, e isso é tema de repetitivo. Recentemente houve uma audiência pública a respeito do tema no STJ, não é um fenômeno só do demandante, mas é também do demandado, que opta por fomentar a propositura de demandas descumprindo a lei. E aí recebe inúmeras demandas, contando com a demora do processo, e com isso
podendo ter ganhos financeiros em razão da demora do processo, do denominado custo-dano marginal do processo, essa expressão utilizada por Piero Calamandrei já há quase 100 anos atrás, ligada a essa lesão decorrente da própria demora do processo. E aí entra a tecnologia para justamente tentar diminuir esse tempo natural de tramitação do processo. Eu acho que o Brasil está caminhando muito bem. A gente fala, bom, aqui o brasileiro é muito litigante. Não, eu não acho. Eu acho que o judiciário no Brasil é protagonista. Nós não temos o contencioso administrativo, vale dizer, tudo vai para o judiciário, em contraposição a outros países. Não é? Nós temos um acesso pleno, o que é muito bom. E eu acho que o judiciário já tomou essa consciência desse seu papel de protagonista na construção da democracia. Porque o juiz não age de ofício, ele só age se for provocado. E o exercício da cidadania no Brasil tem sido muito pela via do judiciário. E aí entra essa ideia de realmente de possibilitar um grande acesso à justiça com a tecnologia e o judiciário também poder dar uma resposta a contento para a sociedade utilizando-se a tecnologia. É evidente que há um aspecto negativo quando a tecnologia é usada apenas e tão somente para barrar o acesso aos tribunais. Essa que é a preocupação, ponto delicado. Né? Tudo tem a ver com o homem que vai parametrizar, não é a máquina, e não com a máquina em si, né? Quem vai... a máquina não age sozinha, não é, claro, João? Ela tem que fornecer elementos. Isso. E é o ser humano que está construindo aquela decisão. E eu acho que esse é que é o papel importante que nós estamos aqui exercendo, de debater esse assunto e de trazer os nossos queridos magistrados, porque muitas vezes, obviamente, não são eles que vão, ao final e ao cabo, não é, dar aqueles comandos lá para os softwares, né? Talvez eles devam estar mais atentos a essa questão, não é? Porque isso se tem discutido, inclusive, muito em rede social, não é? No âmbito Quem tem europeu, discutido isso muito é o Elon Musk, né? Essa questão da transparência, não é? A transparência na elaboração dos sistemas de inteligência artificial, de que não saber o sistema, não se trata aqui de romper com algo de propriedade industrial, mas pelo menos se ter ciência de quais foram as informações que foram levadas na máquina, para a máquina não exercer um trabalho de decisão, mas auxiliar o ser humano à elaboração da decisão. E eu acho que o Lucon tocou aqui num ponto muito importante, pessoal, além da inteligência artificial no judiciário e tal, que a gente deveria, aliás, foi um tema que conversamos bastante aí, né, no nosso encontro que tivemos lá no seminário de verão em Coimbra, não é? Eu tive batendo um papo muito grande com o ministro Buzzi, aliás, fica aqui o nosso grande abraço ao ministro Buzzi, que está muito, muito preocupado e, ao mesmo tempo, muito dedicado a resolver algumas questões que poderiam ser solucionadas através, por exemplo, da mediação. Com certeza. Um dos graves problemas aqui do país é o superendividamento. Que era o tema que eu conversava com ele. Inclusive, ministro, não me esqueci do assunto, se estiver nos assistindo aqui, voltaremos aqui ao tema, não é? Já bati um papo aqui com o professor Lucon antes da nossa, enfim, a abertura, né? E acho, né, Lucon, que esse tema, a gente envolvendo as universidades, né, os núcleos de prática jurídica, não é? De cada instituição e tal, a gente poderia, inclusive, ter um elemento multiplicador, você que também, além de tudo, o professor também, né, universitário, e que pode também no seu âmbito lá, na USP, enfim, nas outras instituições, a gente ser um elemento de apoio do Estado, né, nesses processos de mediação, especialmente nesse processo de pequena monta, não é? João, o Código de Processo Civil de 2015 não cuidou de um tema que era raramente utilizado no sistema do CPC de 73, que era a insolvência civil. Sim.
nós precisamos ter uma disciplina para cuidar da falência do não comerciante, Sim. desse cidadão que não consegue cumprir com as suas obrigações e ter um plano, estabelecer um plano de recuperação para Porque esse cidadão. era aquele modelo, né, da insolvência, o concurso de credores, não é isso? Mas não é só um procedimento executivo, discussão, de venda dos ativos, mas nós temos que criar um modelo legislativo que viabilize dar um tratamento adequado ao superendividamento. E aí passa pela necessidade de se criar um sistema de mediação específico, e aí é importante o advogado estar presente também na mediação aqui nesses casos de superendividamento para se estabelecer um plano de recuperação da pessoa física, que isso nós não temos. E isso existe em outros ordenamentos, o sujeito realmente quebra e se recupera e volta à vida, não é? Aqui o falido excluído totalmente da vida civil. Para usar a linguagem da geração atual, ele é deletado, ele né? Ele é deletado. Ou cancelado. E o insolvente civil, o pequeno consumidor, ele não consegue ter acesso ao crédito. E ter o acesso ao crédito tem um componente importante na própria circulação, na própria economia, não é? Então, é importante que essa pessoa tenha a possibilidade de se recuperar do ponto de vista creditício e passe a ser inserida novamente no mercado de consumo. Então, entra essa ideia de se criar realmente dispositivos legais, e essa ideia do superendividamento, ela vem tomando corpo aqui no Brasil mais recentemente, mas já é uma ideia antiga. Saudosa professora Ada Pellegrini Grinover tinha essa preocupação, o professor Kazuo Watanabe também, e eu vejo que o ministro Buzzi também tem essa preocupação de tratar de maneira adequada, é o tratamento adequado dos conflitos nesses casos de superendividamento. E aí entra essa ideia de se inserir um módulo procedimental de mediação prévia antes mesmo de um processo judicial, que nós podemos tentar construir algo semelhante à recuperação, mas a recuperação do não comerciante, claro, que é o que está faltando. E num procedimento muito mais, vamos dizer assim, simples, não é? Simples, mais flexível, mais direto. Objetivo, né? E célere. Porque isso acaba repercutindo, como eu disse, na própria economia do país. Então aí entra o grande papel dos advogados aí de conhecer as melhores técnicas de mediação para poder solucionar esses casos de inadimplência, esses casos de fazendo um planejamento de pagamento, estabelecendo formas de remuneração da dívida que não sejam assim tão lesivas, não é? Hoje a gente sabe que o sujeito que deve na justiça tem que pagar juros de 1% ao mês, mais correção monetária, IPCA, não é? E às vezes aquele pequeno consumidor, o cidadão que está endividado, ele precisa ter uma condição mais favorável, porque não adianta também o credor não receber, nada receber, não é? O credor também quer receber. Então essa negociação entrará em campo em breve, e aí eu acho que abre um grande espaço para mediação, que aqui no Brasil teve resultados extraordinários no campo do direito de família. E do direito de trabalho, né? Direito de trabalho. Né? Que foram, digamos, o direito de trabalho foi até precursor aí nessa tentativa de. O próprio Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho já faz esse serviço de mediação. Aqui louvo, inclusive, o excelente trabalho que o Ministério do Trabalho vem fazendo ao longo de décadas, né, na mediação, e o Ministério Público também do Trabalho, que tem essa tradição, né? O Lucon, aliás, gente, fica aqui, puxa vida, uma lembrança, não é? Para que a gente possa abordar esses temas, você que vai estar conosco, né? Um dos grandes palestrantes do nosso congresso da EBRAD, que vai acontecer agora em novembro, não é? Dentro da nossa HSM+, né? Uma maior feira de educação corporativa da América Latina, e nós vamos estar lá, pessoal, com a nossa querida EBRAD. E fica aí uma dica para que a gente possa abordar esse tema de uma forma transversal, né? Eu acho que isso é um tema rico, atual, e tem a ver com essa ideia de encontrar o procedimento adequado para a resolução das controvérsias. Achar a mediação adequada é encontrar
o mecanismo adequado de resolução daquele conflito. Então, a perspectiva muda do processo. No início, quando nós estudávamos o processo era algo para entender os institutos fundamentais, ação, defesa, processo, jurisdição. Havia uma visão muito introspectiva do processo. Depois passou-se uma ideia voltada para a instrumentalidade, para ver quais os objetivos do processo. E hoje em dia nós temos que verificar o estudo do conflito para tornar o processo eficiente e efetivo. Então entra a ideia de estudar o conflito, a natureza do conflito. Para atender, inclusive, o princípio da eficiência que está lá no artigo 37, não é isso? Exatamente. Que muitas vezes se fala muito da impessoalidade, da legalidade, da publicidade, mas se esquece do princípio da eficiência que está lá no... Está na Constituição e na parte geral do CPC também tem o princípio da eficiência. Então, estudar o conflito, a natureza do conflito, para saber qual é a mediação adequada, o que o mediador precisa saber para tratar adequadamente aquele conflito. Então, muda a perspectiva. Eu começo a ver, eu passo a estudar primeiro o conflito para saber qual é o mecanismo adequado de resolução de controvérsias. E aí entra essa ideia de mecanismos aí prévios, antes mesmo da instauração do processo judicial. Perfeito. O Lucon, e para que a gente pudesse, inclusive, abarcar esse tema, não é, de uma forma mais ampla, como é que você tem visto a arbitragem no direito brasileiro? E uma outra questão, aliás, fica aqui um grande abraço ao meu querido amigo Pedro Ribeiro, né, que é vice-presidente aí da Camarb, nossa parceira aqui da EBRAD, e além de tudo, meu amigo e colega desde a tenra idade, né, nos idos lá em que ocupávamos a quadra de basquete do colégio Dom Silvério, nosso marista de Belo Horizonte. E eu ouvi dizer outro dia uma estatística que me espantou, não é? Que o Brasil hoje é um dos países que mais se vale da arbitragem. Você tem esse dado mais recente? Porque eu fiquei com medo de ser um boato. Olha, o último dado que eu tive contato é que o Brasil hoje é o primeiro país do mundo na utilização da arbitragem, superando os Estados Unidos, não é? Evidentemente que aqui tem que ser vista a estatística com todo cuidado, não é? Não estou falando de arbitragem online, que é outra coisa que vamos falar um pouquinho daqui para frente, que é algo que seria uma explosão no Brasil, não é? Da arbitragem online. Mas em arbitragem doméstica, que é o caso brasileiro, que são aqueles conflitos internos, o Brasil superou em muito aí os Estados Unidos. Então, o que existe hoje é uma explosão dos processos arbitrais, várias câmaras de arbitragem, a Camarb aqui, que vem prestando um serviço extraordinário em prol do Instituto. E outras de excelência, como a Câmara Brasil-Canadá. Brasil-Canadá, Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e aqui, evidentemente, nós não conseguiríamos citar todas, mas esse trabalho extraordinário que vem sendo feito em prol do Instituto, que necessita, como é natural, de aperfeiçoamentos como o processo judicial, né? O processo estatal. Mas esse dado das características do Brasil na arbitragem, a expressiva utilização da arbitragem e os profissionais cada vez mais querendo se aprofundar sobre a arbitragem, isso é algo extraordinário, porque sai do judiciário e vai essa solução para a arbitragem, que tem suas qualidades, mas evidentemente tem seus aspectos que merecem certos cuidados. Não há possibilidade de recurso normalmente, não é? Em algumas câmaras aí é possível até as partes acordarem o chamado recurso arbitral, que seria um segundo grau de uma segunda arbitragem para rever a decisão do primeiro painel arbitral. Mas é excepcional isso acontecer. Hoje se fala muito, a arbitragem está em crise no Brasil por conta das ações anulatórias de arbitragem que tem crescido bastante. Mas é natural que isso aconteça em função do crescimento do número de arbitragens em andamento.
Quanto mais E eventualmente decisões, dá possibilidade, porque o ser humano é falível, não é? com Mesmo um certeza. painel arbitral de alta qualidade é passível, às vezes, de incorrer em uma nulidade. E, enfim, O controle passa a ser do judiciário pela ação de anulação de arbitragem, mas, evidentemente, estatística, de é uma maneira. via muito estreita, não Estatística é é? como a rescisória, É, é residual, não é? Se a gente considerar quantas anulatórias são julgadas procedentes e quantas são julgadas improcedentes, evidentemente que o número de procedência é muito ínfimo em relação ao todo. E é claro que o número cresce na medida em que o número de arbitragens cresce também. Então, eu acho que o Brasil caminha para isso e os profissionais querendo cada vez mais entender como é que funciona esse mecanismo. Esse é um dado interessante. O outro dado que eu queria tocar no assunto é falar sobre as arbitragens online, não é? Que isso pode dar uma explosão realmente aqui no Brasil para tratar de conflitos que hoje não são submetidos à arbitragem, que poderão ser submetidos à arbitragem por meio de plataformas construídas por câmaras de arbitragem, viabilizando um custo menor da arbitragem, viabilizando uma tutela jurisdicional também, porque aqui também tem jurisdição do árbitro, na resolução das controvérsias. Então, há figuras aí de arbitragem com árbitro único, isso acaba diminuindo o custo da arbitragem e acaba democratizando, digamos assim, a arbitragem. perfeito. E aí a arbitragem online é uma explosão, né? Você tem plataformas no exterior que tratam de conflitos, tem a plataforma Moodle, que nos Estados Unidos foi responsável por mais de 6 bilhões de acordos. É incrível, E né? é uma plataforma de resolução de controvérsias. Eu não diria que seria uma arbitragem ali, mas nós temos aqui um método de resolução das controvérsias interessante, que ele é assíncrono, né? Então o sujeito entra quando quer, e isso facilita, evidentemente, nos problemas corriqueiros que acontecem, o próprio jurisdicionado, o advogado, entrar em outros horários e colocar a questão em discussão e resolver e fazer o acordo. Então entra a ideia também do profissional saber colocar o direito e saber verificar se o jurisdicionado tem aquele direito que ele acha que tem. Claro. Porque às vezes o jurisdicionado acha, eu tenho Tá um direito. equivocado, né? E aí Tá equivocado. ele verifica que não tem esse direito. E o contrário, não é? Falando de arbitragem, puxa vida, eu já queria deixar aqui meus parabéns aqui às equipes da Milton Campos, da nossa querida Milton Campos, né, que foi vencedora em vários temas do concurso aí da competição do IBDP e sempre finalista no geral aqui também. Fica aqui o meu grande abraço. Aliás, acabei de entregar essa semana o certificado, o nosso reconhecimento a eles também, né? Essas Lucon? competições de processos são interessantes, não é? Na verdade, foi uma ideia que eu tive quando era presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Hoje eu sou vice-presidente do Conselho. Mas a ideia era criar uma competição semelhante às competições que acontecem eu acho de arbitragem. Incrível, importantíssimo. Isso mobiliza, não é? Seduz aí a juventude e o nosso estudante para o estudo, não é? E vamos dizer assim, é uma forma lúdica do aprendizado, né, Lucon? Com certeza. Olha que interessante, né? Uns anos atrás, eu estive com o saudoso professor Luiz Olavo Batista para tratar de uma ideia de se fazer uma escola da advocacia. A ideia era criar uma escola da advocacia para ensinar o advogado como peticionar, como sustentar oralmente, como se comportar numa audiência, não é? Então a ideia foi uma ideia que surgiu, mas ainda não prosperou. Quem sabe um dia isso venha a acontecer. Mas, no fundo, quando eu vejo essas competições, o dado positivo aqui é que os estudantes estão aprendendo a como se comportar numa audiência, perante uma corte de justiça, perante um tribunal arbitral. Então, eu acho que acaba dando não só esse dado lúdico que é importante, do ganhar e perder, Sim. que a gente sabe que a vida é assim, não é? Também.
mas aprender a como falar e de que forma falar para proteger direitos, porque no fundo nós somos veículos, não é? Nós da comunidade jurídica, e aí digo em relação a juízes, advogados públicos e privados, nós somos veículos para a realização da jurisdição e para a concessão de proteção de tutela a quem efetivamente tenha razão. Ô, Lucon, nesse sentido, já fica aqui o convite, não é, para que você conheça a nossa sala de audiência acadêmica lá da Milton Campos, que é o verdadeiro Big Brother do direito, não é? É um ambiente muito interessante em que você tem até 3 turmas, não é? Numa sala maior, não é? E numa sala menor, toda envidraçada do chão ao teto, não é? Ali está a sala de audiência acadêmica, e todo mundo com sistema de som próprio, e o professor de cada disciplina pode ensinar ali o direito processual do trabalho, ou civil, ou penal, né? E o professor do direito material que está sendo discutido, o objeto ali, não é? Ou de família, por exemplo, né? Pode também, ao mesmo tempo, ensinar o direito vivo, não é? E o processo vivo acontecendo ali naquela ocasião. Já combinei aqui com o nosso querido ministro Moura Ribeiro, que já esteve aqui, né, exatamente nesse mesmo estúdio aqui, nos dando a honra de conceder uma entrevista como a sua, não é? E já combinamos da possibilidade de ser a primeira sessão do Brasil, do STJ, fora do STJ, não é? Usando, obviamente, a parte formal, vai constar para o tribunal como se fosse uma sessão online, não é? E seria feita presencialmente lá na Milton Campos. Então, eu já queria te convidar aqui para você estar nesse... Com muito né? prazer, muito gosto. Eu chamo isso, João, de arquitetura da resolução da controvérsia. Porque, no fundo, quando você está me reportando da sala de aula, de como fazer, de como está, a gente acaba percebendo que existe o ambiente externo que propicia a melhor resolução da controvérsia e até viabiliza o acordo. Se você tiver na forma que é composta a mesa, como é que as partes se sentam, isso tudo faz diferença. E hoje são símbolos, né, Lucon? É o símbolo, a simbologia. E hoje está surgindo uma nova profissão ligada àquilo que eles chamam do direito visual, não é? Ou visual law, como eles gostam de falar, usando a expressão anglicana. Mas a ideia é fazer o infográfico, é explicar um caso concreto numa página só, ou em 2, ou em 3, sim, dando os dados mais importantes do processo. Então é interessante... trazendo para o processo aquela técnica do storytelling, não é? Isso, exatamente. É quase como uma história em quadrinhos, não é? Onde o sujeito passa a ter uma dimensão do conflito na sua integralidade. E hoje eu tenho feito em alguns casos, né, esse infográfico, que na verdade não é bem um infográfico, sim, é quase uma história em quadrinhos. É uma ilustração do contexto. E os juízes adoram, não é? Então facilita, eu né, acho a compreensão. Que isso facilita muito e entra naquela ideia do estudo e saber colocar exatamente as frases importantes do conflito que está sendo debatido. Numa dimensão, digamos, mais didática, mais pedagógica para quem tem que decidir. É isso mesmo, não é? Então a gente está bolando uma série de estratégias, né, e de metodologias para poder revolucionar o ensino do direito, né? Eu faço essa pergunta, Lucon, a quase todas as grandes autoridades jurídicas que vão palestrar, não é? Está conosco na EBRAD, na Milton Campos, nas inúmeras instituições de direito da Ânima Educação. Aliás, saudando aqui aos nossos queridos alunos do ecossistema Ânima Educação, mandando um abraço a todos os alunos aqui. E eu pergunto muito, Lucon, durante o seu curso de Direito, não é? Fiz essa pergunta basicamente para metade do Supremo, metade do STJ, enfim, desembargadores, juízes, promotores, procuradores de justiça. Eu faço essa pergunta sempre, né? Durante o seu curso de Direito, Lucon, responda com aquela sinceridade. Quantos recursos extraordinários você interpôs ou preparou? Nenhum. Quantos acórdãos, né? Imaginemos que você viesse a seguir uma carreira da magistratura, né? Quantos acórdãos você exarou? Nenhum. Quantos pareceres de Ministério Público você elaborou? Nunca.
Iniciais, contestações. Não tinha isso, não é? O curso era assim, era algo fechado. Isso. Aquela era a cátedra, né? O professor expunha as ideias, verbalizava como se estivesse discursando, e os alunos ficavam até com medo de perguntar, João. Eu Então, tinha medo, eu vou falar com toda sinceridade, com alguns professores eu tinha medo de perguntar, e hoje isso é algo absolutamente natural, não é? E essa visão também prática de construir as decisões, elaborar peças, essas competições ajudam muito nisso. isso. As competições são espetaculares. Agora, no âmbito da própria universidade, da própria faculdade, não é? Então, o que nós estamos incentivando, e isso é uma realidade hoje, não é? Nas nossas instituições. Então, o professor leciona o processo civil, né? Vamos dizer lá a fase petitória, não é? A inicial, a contestação. Então, depois que aquilo é explicado, não é? Naquela aula teórica de qualidade que, em geral, a gente realmente tem, não é? O estudante vai às nossas oficinas, né, de peças processuais, onde tem computadores, tem toda a biblioteca já ali disponível, não é? E com o apoio dos professores, elaborar a petição inicial, elaborar a contestação. Isso não é fantástico, né? Ensinar o aluno a fazer. A fazer. Que é isso que eu estava falando da escola da advocacia, não é? Ensinar como... E que é a escola também da magistratura, ensinar como fazer um acórdão, como fazer o relatório do caso concreto, a fundamentação, a parte dispositiva que vai tratar dos pedidos, depois também na petição inicial fazer aquela divisão necessária na os requisitos, né? Observar os requisitos necessários, preliminares e tudo. Entender o que é vamos dizer assim, aquilo que não pode ser feito, que levará a uma inépcia da inicial, né? A contestação, se não impugnar aquele fato, ele vira incontroverso, não é isso? E aí, enfim, aprendendo ali com o direito vivo, é a fase de produção de provas, né? A fase de oitiva das testemunhas, é a fase decisória, depois ele tem que prolatar a sentença, não é? Porque senão existem aquelas situações incríveis que uma pessoa às vezes passa num concurso dificílimo como é o da magistratura, mas por não ter tido nunca essa prática, chega no dia seguinte, não é? Na hora H, ele não consegue exercer, não é? Eu estou numa banca de magistratura federal, analisando candidatos, e a gente vê que há uma dificuldade na elaboração de uma sentença, né? Falta essa experiência que eu reputo como a falta de ter tido esse tipo de treino durante a graduação, né? E esses laboratórios são extremamente úteis, que estão ligados a uma moderna prática forense, que eu acho que poderia até extrapolar, João, essa ideia de fazer só peças também. Imaginem só um laboratório fazendo uma espécie de atendimento junto à população carente. Então, fazendo perguntas e falando, qual é o seu problema? Bom, meu problema é de família, e já vai para a família. Já pode até criar programas de inteligência simples. Que vão fazendo aquela distribuição, que vão né? fazendo rastreamento do caso. E divisão. O seu problema é habitacional, é o problema de locação. Então, vamos para o grupo de estudantes que estudam locação. Aí ele já coloca uma indicação se o sujeito tem ou não direito. Ou seja, fazer um laboratório na universidade para depurar se o sujeito tem ou não tem o direito. Topado o desafio, viu, pessoal? Nós vamos tentar implementar aqui, já ligando isso àquela questão que abordamos agora há pouco, né, da mediação, transformar os nossos NPJs também como câmaras arbitrais para esses pequenos casos, né, ou de mediação. Imagina que interessante como seria o aprendizado. Ensinar o aluno a fazer a pergunta direito, porque daí entra no programa de inteligência artificial. Você fazer a sua pergunta. Bom, qual é o seu problema? Bom, o meu problema é familiar. Bom, dentro da família, qual é o problema? Meu problema é com a minha ex-mulher, meu ex-marido. Meu problema é alimentos, né? Guarda de filhos. Então, já começar a fazer um tipo de depuração. Existem ideias muito interessantes, eu tenho conversado com estudiosos da área jurídica, mas que se interessam pela área de tecnologia, de criar sistemas de depuração de informações para verificar se ele tem direito e se o conflito pode seguir adiante, até com juntada de documentos. É como o médico faz a anamnese, né? Isso. Vai fazendo as perguntas
e as perguntas com a Vão resposta, filtrando e encaminhando para, né? Imagine o seguinte, por exemplo, o problema habitacional no país, de falta de regularização das propriedades urbanas no país. Imagine um programa que faça esse tipo de pergunta e depuração para verificar se é possível fazer um uso capião, por exemplo. Então, um exemplo aqui, mas poderia dar outros aqui de outros direitos. Então, digamos, a universidade como um lugar, um locus para analisar os diferentes conflitos repetitivos que ocorrem na sociedade brasileira. Exatamente, fazer o papel, né, como ocorre, por exemplo, nas grandes faculdades estrangeiras, não é? Que é o papel social da universidade de ligar a academia com a sociedade, não é? Resolver os problemas da sociedade. Isso seria né? fantástico, não é? Você depurar e tentar solucionar os diversos conflitos. E aí eu poderia citar conflitos com o INSS, conflitos diferentes, de conflitos trabalhistas. Então, estudar o conflito e verificar que tipo de perguntas, que tipo de demandas surgirão e fazer esse caminho para chegar ao ponto de saber se o sujeito tem direito, não tem, ou até para indicar o que ele precisa fazer para ter o direito. Claro. Ô Lucon, agora vamos aqui numa parte mais final, não é? Eu queria entrar em algumas questões assim que estão na ordem do dia, que a sociedade vem discutindo e que são, de certa forma, polêmicas, não é? Por exemplo, essa questão, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo acerca dos limites ali da ação rescisória, ou até da possibilidade de se rever um ponto de vista após a coisa julgada, não é? Em matéria tributária. Como é que você está vendo esse movimento? Isso tem preocupado muita gente, porque o Instituto da Res Judicata, não é? Puxa vida, vem lá do direito romano, não é? É preocupante, João, é preocupante porque a coisa julgada não é um instituto só de processo, está ligado a um preceito constitucional maior de segurança jurídica. Óbvio, não é? Então, quando se quebra a coisa julgada dessa forma, você acaba tirando a previsibilidade. Não é? E, evidentemente, que... E aquele grande objetivo, não só do direito, mas também do direito processual, da preservação da paz social, não é? Exato. Porque se houver uma estabilidade que nunca se tem a certeza e a segurança, ainda que se decidiu errado, né, em determinada situação, mas tem que ter um momento em que o processo acaba, não é? Porque senão é um eternizar de insegurança. Né? Mesmo na Common Law, nos países da Common Law, onde pouco se fala da coisa julgada, como no nosso sistema romano-germânico, onde com raízes romanas o estudo da coisa julgada é muito importante, a gente vê uma preocupação com a segurança jurídica, com a previsibilidade, com a pauta de comportamento que a parte se valeu a agir de uma forma ou não de outra. Então, isso pega um pouco de surpresa o jurisdicionado. E aí entra o dado da modulação, que o Supremo, nesse caso aqui específico em matéria tributária, a meu ver, o melhor encaminhamento seria modular para não frustrar... Não alcançar, não é? Situações pretéritas já estabilizadas e modular e jogar para a pauta de conduta para frente, não é? Para não pegar ninguém de surpresa. Para observar, inclusive, já que é uma, vamos dizer assim, já que é uma decisão, de certa forma, cogente lá pelo 102, não é isso? Porque se é uma decisão do pleno, vincula todos os órgãos do judiciário inferiores, não é? E também os órgãos públicos em geral, aliás, vincula a sociedade como um todo. Se isso é dessa forma, não é? Nós deveríamos também observar o princípio da irretroatividade, não é? Porque se nem a lei pode retroagir, imagine a decisão judicial. Judicial, porque, no fundo, quando nós pensamos em segurança jurídica, a segurança jurídica está ligada à coisa julgada, à irretroatividade das leis. Isso tudo são pautas de segurança. Quando há uma decisão que acaba retroagindo efeitos, isso acaba gerando uma situação de insegurança jurídica e de falta de previsibilidade
e acaba tendo repercussões até mesmo sociais e de Claro, investimento é também. isso que eu ia Ninguém dizer, quer porque colocar, vamos dizer, o investidor é um sujeito extremamente medroso, ele não claro. quer colocar o seu capital em risco. Não, E é assim, é ele até ele cuidadoso. até arrisca, mas ele tem que conhecer pelo menos qual é o risco, não é? Ele sabe qual é o risco que está correndo, ou espera-se que saiba, não é? Então, nesse sentido, entra aquela ideia de previsibilidade. Eu acredito que o Supremo se sensibilizará e vem se sensibilizando com essas situações ao modular decisões judiciais. Inclusive, há julgados do Supremo considerando a possibilidade de modulação de ofício. Então, modular significa também atribuir uma segurança jurídica, dizendo: olha, a pauta de conduta passa a ser essa, mas nós só vamos exigi-la daqui para frente. Então entra nessa ideia de tutelar de tutelar a confiança. E aí entra essa ideia de não tratar a coisa julgada como algo absoluto. Aliás, aqui no Brasil já vem se desenvolvendo há anos a ideia da chamada sentença inconstitucional, ou coisa julgada inconstitucional, ou relativização da coisa julgada, que é um tema já clássico. Eduardo J. Coulturi, na sua coleção de estudos de direito processual, estou falando aqui do século passado, década de 40, já tratava da possibilidade de se desconsiderar a coisa julgada fraudulenta, a coisa julgada eivada de fraude. E quanto a isso, Que aí já havia também dispositivo já há expresso, né? dispositivo, a ideia. Eu O que não eu pode é como você sou ter uma pauta de conduta e voltar eu atrás, como né? sou velhinho, eu fico guardando os dispositivos do código antigo, né? Porque nós tínhamos o 485 e o 485 e 486, não é? Que era É, a anulação a sentença anulatória, desculpa, a ação anulatória, né? Da coisa julgada, e a rescisória, que eram pressupostos 966 diferentes. do código atual, É. mas a ideia é você conseguir dar uma certa previsibilidade também naqueles casos de evidente fraude, que essa tese volta ao Brasil na década de 90 do século passado, em função de realmente decisões transitadas em julgado, onde o prazo para rescisória já havia passado, e se verificava uma grande lesão ao poder público num processo fraudulento, não é? Num processo com clara fraude e o intuito deliberado de lesar, naqueles casos da década de 90, casos de desapropriação indireta, de lesão ao próprio erário. Então, esses casos, tolitor quaestio, não tem dúvida de que, digamos, a imutabilidade dos efeitos da decisão deve ser afastada. Mas o pressuposto é esse, não a mudança de entendimento, Não né? é Que uma esse mudança de esse é que é o entendimento. problema, né? Se a pauta de conduta lá era previsível, era correta dentro da interpretação dada pelos dispositivos legais, não há de se cogitar em alteração da coisa julgada. Aliás, nem cabe rescisória, não é? Se ao tempo da discussão havia divergência, não caberia nem rescisória. Bom, e um outro tema que a sociedade também está em ebulição, não é? Que é a questão do juiz natural, né? Não só do juiz natural, muitas vezes também do promotor natural, não é? E da legitimidade, né? Ou da competência, o princípio da competência também, que vem sendo muito debatido aí por avocação, por instâncias superiores de matérias que não estão ali no rol nem do 102 nem do 105 da Constituição Federal, não é? Processos que estão tramitando, dada alguma invocação vamos dizer assim, de princípios democráticos, etc. e tal, mas que são afetos, não é? A pessoas que não gozam daquelas chamadas prerrogativas de foro, né? Ou comumente chamado de foro privilegiado, não é? E isso também vem causando assim um certo questionamento, uma efervescência. Como é que você tem visto isso, Lucon? Havia um professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor José Inácio Botelho de Mesquita, que se utilizava da seguinte expressão: processo incivil, não é? É o processo que não se explica, não é? Então, cuidar de competência por decisão judicial não dá, não é? Então, isso realmente, a meu ver, viola frontalmente preceitos da Constituição Federal.
que é justamente essa ideia de se criar um regime de avocação de casos. Que era a antiga avocatória, não é? Que aí precisaria ter uma disciplina, uma previsão legal, né? Diria até em alguns casos constitucional, não é? Precisaria até de uma emenda constitucional para viabilizar essa possibilidade, não é? Em alguns países, quando se tem, por exemplo, uma questão de violação à Constituição, violação aqui infraconstitucional, tem aquele tratamento per saltum, né? Pula, vai para a Corte Constitucional delibera sobre um determinado assunto e volta e o juiz aplica. Mas no nosso sistema, nós precisamos examinar se o sistema autoriza isso, essa manifestação avocatória ou per saltum. Porque, a meu sentir, ali o rol do 102, né, e o elenco também do 105, a meu sentir, são números clausos, né? Não dá para o próprio tribunal se auto-atribuir competências. Não é possível. Não é possível, pelos mecanismos hoje existentes, não há essa possibilidade. Existem outros mecanismos por exemplo, de institutos voltados para discussão sobre temas importantes em causas potencialmente repetitivas, como o incidente de assunção de competência, ou quando tem uma repetitividade, o denominado IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Conflito de competência, positivo ou negativo, são todos previstos, mas aí né? previstos. Essa avocação não tem previsão, então me assusta um pouco. Outro dado que eu acho que também permeia a sua colocação aqui, que é a ideia do promotor natural. Essa é uma discussão acadêmica muito grande, não é? Da liberdade total do promotor em relação à defesa de um direito que ele, promotor, entende por existente, e às vezes isso acaba colidindo com a orientação até do órgão superior do Ministério Público. Então, há quem diga que o promotor deveria seguir a orientação do órgão superior ou do órgão responsável pela análise, e outros dizem, não, ele tem liberdade total, pode fazer o que bem entender, né? Eu já fiz algumas críticas sobre a própria carreira do Ministério Público. Eu acho que o promotor tem protagonismo no início da carreira e depois ele fica um pouco encostado ali, cuidando de pareceres, não é? E isso, a meu ver, não entra numa lógica, porque são pessoas experientes que deveriam, na verdade, criar grupos ali de estudos e verificação, se é o caso de entrar com uma ação civil pública, uma ação ambiental ou não, né? Tem uma discussão. Então, eu acho que precisamos repensar essa ideia do promotor natural, para ter digamos, uma própria organização interna que viabilize uma discussão maior e acabe havendo pelo menos uma deliberação em torno de certos aspectos. A polêmica que tem havido hoje, eu até não vou citar o caso, porque, enfim, a gente não quer aqui tratar de casuísmos, né? Claro. Mas eventualmente um promotor de determinado caso, não é? Está atuando, aí eventualmente o procurador-geral não gosta da atuação dele e o substitui de ofício por um outro, isso não é? Também é outro dado complicado. Eu costumo brincar e dizer que o Brasil não é para amadores, não é? Nós conseguimos coletivizar o coletivo. Então, ter um caso de grande repercussão onde foram propostas mais de 1000 ações coletivas, não é? Então, a gente consegue coletivizar o coletivo e, ao mesmo tempo, os processos coletivos acabam não tendo uma prioridade na tramitação. Há projetos de lei que procuram conferir essa prioridade na tramitação, mas o fato é que acontecem situações um tanto particulares aqui, onde você tem, por exemplo, violação a direitos ou interesses individuais homogêneos e ações coletivas propostas, só que a ação coletiva não anda, não, o processo coletivo não anda, e os processos individuais caminham. E a formação da jurisprudência não se dá de forma integral, conhecendo o conflito na sua integralidade. Há até uma expressão utilizada pelo ministro Herman Benjamin, que eu gosto muito de invocar,
de dizer que há um fenômeno em que a ação individual canibaliza a ação coletiva. É verdade. Porque a ação individual corre mais depressa. Então, e não há aquele pressuposto da dispendência, não é? Isso, nós precisamos repensar isso. Existem 3 projetos tratando, um deles que eu presidi a comissão no Instituto Brasileiro de Direito Processual, o projeto se chama Projeto de Lei Ada Pellegrini Grinova, que procura dar uma nova visão aí do processo coletivo. Eu acho que precisamos discutir na sociedade brasileira que processo coletivo queremos, que forma podemos ter esse processo coletivo, sabendo que o processo coletivo ajudará muito o advogado. Eu tenho uma visão deturpada de achar que a ação coletiva retirará o trabalho do advogado. Não, porque tem a parte da liquidação dos danos individuais. E se tiver uma sentença condenatória genérica e líquida que reconheça a violação de um direito ou interesse individual e homogêneo, isso viabilizará uma tramitação na resolução da controvérsia muito menor. E aí, evidentemente, que interessa repensar e dar efetividade ao processo coletivo brasileiro. E outro dado também, que não passou no CPC, que é um tema polêmico, falando em temas polêmicos, que é a coletivização de ações individuais. Então, são demandas que são propostas, que são pseudo-individuais, mas que, na realidade, estão veiculando uma pretensão coletiva. Por exemplo, tem decisões, demandas individuais que mexem com contratos de concessão, a essência do contrato de concessão. Então, é importante que haja uma coletivização desses processos para que se viabilize uma participação ampla por meio de audiências públicas e se profira uma sentença condenatória genérica tutelando. Na sua visão, haveria ali, no mínimo, uma situação de um litisconsórcio, né? Isso, multitudinário, né? E também afetando. Às vezes você não tem a agência reguladora que deveria participar, um problema de contraditório mitigado, digamos, indevidamente mitigado. E aquele princípio, né, que a sentença faz lei entre as partes, mas não pode afetar quem está fora, né, da relação processual. Essa coletivização da ação individual essa coletivização da ação individual não passou no CPC, com um certo temor que, a meu ver, não se justifica, porque isso, pelo contrário, ajudaria a ampliar o debate e verificar qual é o tratamento adequado a conflitos que se multiplicam e às vezes são prejudiciais ao empresário e prejudiciais ao jurisdicionado. Eu acho que aí se permitiria, digamos, uma visão integral do conflito. Aquilo que Francesco Carnelucci falava de lide individual e lide integral, né? Lide parcial, aquela lide desmembrada sem que você conheça o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita na integralidade. Meu amigo Lucon, mas que aula, hein, pessoal? Que alegria receber aqui esse meu grande amigo, professor, ilustre, jurista emérito, não é? E, puxa vida, além de tudo, uma pessoa extremamente bacana, agradável, obrigado, né? Um gentleman, né? Igualmente, é sempre bom estar aqui discutindo dentro do sistema Ânima temas tão interessantes que realmente despertam o interesse da comunidade jurídica. Eu me empolgo com esses temas muito. Quero te agradecer pelo convite e parabenizar todos que nos assistem por assistir essa discussão, que eu acho que certamente despertará interesse em várias áreas aí do campo do conhecimento, não só jurídico, em outras áreas do conhecimento. E para quem não é ainda aluno do professor Lucon aí na sua pós-graduação, não é? Isso aqui é apenas uma degustação, não é? Lá, obviamente, que nos cursos de pós-graduação, o professor Lucon vai abordar esses temas todos com muita profundidade, não é? Meu amigo Lucon, muito obrigado pela honra, pelo carinho. E, pessoal, ficamos aqui já no aguardo, né, da próxima atração do nosso Lawcast. Fiquem atentos e a qualquer momento estamos de volta. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.